Boa noite a todos. Eu me chamo Enzo Orlandi, faço parte do grupo da Rota da Sustentabilidade e neste vídeo falarei um pouco sobre as revoluções industriais e seus impactos ambientais. A primeira revolução industrial corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que posteriormente espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A primeira Revolução Industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista, e durou até meados de 1850, quando então iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, significou um período de grandes mudanças. Essas mudanças ao longo dessa fase estavam limitadas ao domínio inglês. Contudo, ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramentos de técnicas, essas transformações espalharam-se pelo mundo todo, sendo, portanto, fundamental para entender a atual configuração da sociedade. A principal característica dessa fase é a mudança do processo produtivo. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que o desenvolviam em suas casas ou oficinas. Com a Revolução Industrial, esse trabalho passou a ser desenvolvido em fábricas com a utilização de máquinas. Antes, a execução de trabalho que era feita manualmente demandava muito tempo, visto que os trabalhadores precisavam realizar todas as etapas do sistema produtivo. A Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial. O país foi pioneiro por diversos fatores. Primeiramente, é preciso mencionar o surgimento de uma classe social no território inglês, a burguesia, promovida pela Revolução Inglesa. Os burgueses detinham o capital necessário para investir e, portanto, passaram a financiar a indústria, adquirindo propriedades rurais, matéria-prima e possibilitando a modernização dos meios de produção. Geograficamente, a Inglaterra era também privilegiada, sendo dessa forma um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período. A Inglaterra possuía acesso ao comércio marítimo, facilitando a exploração de novos mercados e aumentando a zona de livre comércio. Ao tornar-se uma grande potência marítima, o país acabou acumulando capital que passou a ser investido nas fábricas. Outros fatores que também fizeram com que a Revolução Industrial fosse iniciada na Inglaterra: a abundância de recursos naturais como o ferro, a lã e o carvão, a política de cercamentos, que mudou a configuração das áreas rurais, introduzindo cercas para a criação de pecuária e para a produção de matéria-prima. Essa política provocou um intenso êxodo rural, visto que exigia dos pequenos proprietários títulos de propriedades, muitos não o possuíam e acabavam sendo expulsos de suas terras. A política de cercamento foi responsável também pela grande disponibilidade de mão de obra e sua consequente desvalorização. A primeira Revolução Industrial provocou intensas transformações no sistema produtivo. Surgiram a indústria e um novo modo de produção. A manufatura deu lugar à maquinofatura. Houve aumento da mão de obra e, como dito anteriormente, a sua desvalorização. Novas relações de trabalho surgiram mediante a existência de duas classes, a burguesia e o proletário. Os trabalhadores passaram a exercer funções específicas, os salários recebidos eram baixos e as cargas horárias extenuantes. A Inglaterra industrializou-se em um primeiro momento e posteriormente outras nações. A máquina introduzida nas fábricas possibilitaram o aumento de produção em menos tempo, aumento dos lucros e o desenvolvimento da economia. Nessa fase foram utilizadas as máquinas de fiar nas indústrias têxteis, o tear mecanizado para a produção de tecidos e a máquina a vapor utilizada nas indústrias têxteis, nas usinas de carvão e de ferro, nos meios de transportes, como o navio a vapor e a locomotiva. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase de revolução industrial representa o início de um novo período de industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que expandiu-se para outros países. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade no processo da revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento, a industrialização que,
antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro e o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução, agora dão lugar aos representantes da segunda fase: o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétricas e químicas. Houve também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram, durante a Segunda Revolução Industrial, diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. Os novos meios de produção desencadearam nesse período a introdução de modos de organização de produção industrial que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. As consequências da Segunda Revolução Industrial podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico proporcionou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem às novas relações entre empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas, que, sozinhas, dominavam o mercado, houve a concentração do capital e a desvalorização da mão de obra. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ser um papel fundamental nas indústrias. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos. Até a primeira fase da Revolução Industrial, a indústria química ainda não tinha ganhado destaque, o que mudou com o início da segunda fase. Nessa, foram desenvolvidos remédios, fertilizantes, adubos, papel e uma diversidade de produtos que modificaram a vida das pessoas. A eletricidade, que antes limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, agora faz parte não só das indústrias, mas também do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitariam a produção. A eletricidade passou a ser utilizada também para iluminação e transporte, como o trem elétrico, e possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. A princípio, esses períodos da Revolução pareceram ser apenas uma solução capaz de baratear uma série de itens, favorecendo a qualidade de vida da população. Ao espalhar-se primeiro para os outros países europeus e posteriormente aos Estados Unidos e depois a todo o mundo, esta lógica acabou criando uma série de desdobramentos não planejados, dentre eles os impactos prejudiciais ao meio ambiente. O primeiro ponto da transformação trazido pela Revolução Industrial, com reflexos no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. O progresso trazia pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. Podemos encontrar também, neste momento, as raízes do consumismo que, hoje, é um dos principais obstáculos para a preservação do planeta, sobretudo nos países ricos. Lembremos que, quanto mais consumo, mais indústrias. O resultado de tanto desenvolvimento econômico desenfreado quanto da ascensão do consumo já estão visíveis em centenas de estudos realizados ao redor do planeta. A degradação do meio ambiente é crescente e acelerada, com consequências já visíveis e previsões de cenários ambientalmente catastróficos futuramente, caso nenhuma mudança drástica aconteça. Existem impactos ainda mais diretos. As indústrias contemporâneas são apontadas no grupo dos principais agentes poluidores, contaminando o ar com a fumaça que provém de suas atividades. Essas emissões aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Ao longo dos últimos 30 anos, várias conferências entre países industrializados foram organizadas na tentativa de encontrar soluções mais adequadas para um desenvolvimento industrial sustentável.
com exploração de recursos naturais feitos de um modo controlado e planejado. Embora existam avanços com as regulações e leis que limitam as emissões de poluentes por parte das indústrias, é um grande desafio manter o equilíbrio entre a produção e a conservação ambiental em uma sociedade altamente consumista e praticamente dependente das atividades industriais. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de nos seguir lá no Instagram e continuem aqui no canal. Se inscrevam, apertem o sininho. Semana que vem tem mais vídeo aí no canal. Tchau, tchau!